Inflação. Vamos falar hoje sobre os conceitos básicos sobre a inflação e como que ela impacta no dia a dia. A inflação é um conceito muito comum hoje, aparece todo dia nos telejornais e que as pessoas nem sempre entendem o seu conceito mais básico dele. A ideia do sistema de inflação, dos impactos dela, tem a ver com duas grandes coisas. Uma delas é com a ideia de um aumento generalizado de alguma coisa. Mas o que é esse aumento generalizado? É no conceito mais básico de uma coisa que nós entendemos como o valor das coisas. Esse sistema de preço que nós usamos na nossa economia, ele define quanto que uma coisa vale. Quanto que uma maçã vale em relação a uma laranja? 2, 3 reais? Essa diferenciação ela só tem lógica se ela tiver uma base por si. E a inflação, na verdade, é um conceito que é a ideia de que existe uma, um aumento generalizado de preços. Isso quer dizer que quando você tem o aumento só de um preço em relação aos outros, ele se torna mais caro. Mas quando tudo aumenta de preço, é a inflação. Por que a inflação não necessariamente é uma coisa boa? Se tudo está aumentando de preço, você pode perder a ideia de preços relativos da economia. Se hoje uma maçã vale 2 reais, uma pera 3, você sabe que a pera está cara. Mas se sobe para 7, 6, 8, 9, você vai começando a perder a noção da diferença de preços. As origens da inflação. Via de regra, a inflação tem origem no Banco Central, que é essa figura que nós temos aqui, esse prédio. O Banco Central ele controla a emissão de moeda. Ele pode emitir. Isso é uma coisa um pouco meio abstrata para grande parte da população, é que quando você olha para uma nota de 100 reais, essa nota de 100 reais ela foi emitida pela Casa da Moeda sobre ordens do Banco Central. Quando o Banco Central decide, ele pode imprimir quanto dinheiro ele quiser. Mas se ele imprimir muito dinheiro, esse dinheiro perde valor na economia, o que é a inflação. Nós temos alguns outros problemas disso. O Banco Central ele controla isso. Então, existe um nível ótimo de emissão de dinheiro. O governo ele não pode simplesmente emitir dinheiro para qualquer coisa que ele queira, porque isso vai gerar problemas. Um dos problemas causados pela inflação é exatamente a perda dos preços relativos. Outros é que muitas vezes a inflação acaba impactando desabastecimentos na economia. Por que isso pode acontecer? Quando você perde os preços relativos, isso acaba desestabilizando a economia como um todo. Por exemplo, no governo do Sarney, nós tivemos a ideia de controle de preços no Brasil. Então, uma pessoa ia lá e falava, olha, o quilo do tomate não pode estar acima de 2 reais. Quando você falava isso, se vendesse o tomate acima de 2 reais, o cara podia ser preso, o comerciante. Quando isso acontecia, e em grande parte é por causa que você tinha uma inflação tão acelerada no Brasil, em que os preços eles acabavam subindo de uma forma tão rápida que o governo tentou impor preços para fazer parar essa alta. Não funcionou. Os mais afetados costumam ser os mais pobres. E isso acaba sendo não só por causa que os pobres eles não conseguem fugir da inflação, mas a inflação também causa alguns benefícios. Quando em pequenos níveis, a inflação ela pode ser usada para que os salários eles consigam se depreciar e isso aumente o emprego. Como isso funciona? A inflação, os trabalhadores raramente aceitam redução de salário, o nominal. Você não, dificilmente você vai ver alguém falando assim, um patrão chegando e falando, ó, você ganha 1.000 reais, você aceita ganhar 900 reais para manter seu salário? As pessoas falam não. Isso é uma cultura nossa de rejeitar a diminuição nominal do salário. Mas a inflação, se ela estiver em alta, ela for corroendo o salário, suponhamos que ela seja em 10%, ela derruba o salário em 10%, o salário real. Isso faz com que as empresas, ao não darem reajuste, diminuam o salário real da população, e quando o salário real diminui, isso aumenta o emprego da população. É um mecanismo econômico que é utilizado. Isso acaba ajustando os salários ao seu nível. Um pequeno nível de inflação é bom, um nível grande desestabiliza a economia. A Alemanha passou por um processo chamado de hiperinflação. Durante a guerra, durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, houve, né, uma emissão gigantesca de dinheiro da Alemanha para pagar as dívidas que ela tinha feito por causa de ter perdido a Primeira Guerra Mundial. A Bundesbank, o Banco Central Alemão, ele acaba até hoje sendo um banco que tem muito pavor de inflação.
porque isso acabou levando o Hitler ao poder. Foi uma das principais causas que leva a ele, a desestruturação da economia e acaba levando a um regime ditatorial extremo. Então a hiperinflação, e essa daqui é uma foto de uma criança da Alemanha, carregando pilhas e pilhas de dinheiro que não tinham valor. A França emitia muito dinheiro alemão para simplesmente tentar desestabilizar a economia alemã. E isso foi um sistema que relativamente funcionou muito bem durante a guerra, que é a ideia de você destruir a economia, toda a sociedade inimiga, baseado na emissão de dinheiro. Fazendo o dinheiro acaba tendo tanto na economia que ele perde o valor, que é o conceito da inflação. Isso é chamado de hiperinflação, quando o nível da inflação chega num nível em que a moeda simplesmente perde o valor. É basicamente essa uma explicação simples sobre o que é a inflação, os impactos na sociedade e como que ela afeta o dia a dia nosso.